Apesar da curta expectativa de vida, ser um gladiador foi, em muitos aspectos, uma das profissões mais glamurosas da Roma antiga. Batalhas de gladiadores atraíram milhares de espectadores, incluindo os maiores nomes da sociedade romana contemporânea. Nesse vídeo vamos ver uma lista dos 10 maiores gladiadores romanos. Primeiro, Tetraites. Tetraites foi originalmente descoberto por meio de pichações encontradas em Pompeia, em 1817, que ilustravam sua corajosa vitória sobre Prudes. Tetraites era um gladiador popular na Roma antiga, famoso por suas vitórias que envolviam entrar na arena sem peitoral e lutando no estilo mirmilão. Ele usava uma espada curta e um grande escudo retangular, um capacete, protetores de braço e caneleiras. Embora os detalhes de muitas de suas lutas permaneçam em grande parte não documentados, ele é bem conhecido por sua vitória sobre Prudes. Os dois já faziam um bom nome. Ambos os nomes são representados em vasos de vidro encontrados na atual França, Inglaterra e Hungria. As escrituras retratam a vitória de Tetraides sobre Prudes e, muito provavelmente, o momento em que sua fama alcançou novos patamares. Segundo, Spículos. Um dos mais famosos gladiadores que viveu no primeiro século depois de Cristo em Roma foi Spículos. Não só ele era popular com o público regular, mas ele também foi muito admirado pelo notório imperador romano Nero. Spículos passou a ganhar várias batalhas e saiu vitorioso contra muitos adversários habilidosos. Nero ficou particularmente pressionado com seu heroísmo e lhe concedeu mais palácios e riquezas do que ele poderia ter pedido. Nero se tornou tão apaixonado por ele que, quando foi derrubado em 68 d.C., ele queria morrer uma morte rápida nas mãos de Spículos. Mas seus assessores não puderam se apossar de Spículos a tempo e Nero tirou a própria vida. A fama de Spículos não girava apenas em torno de seu relacionamento com Nero, e suas representações em várias obras de artes romanas antigas testemunham sua ampla popularidade. Terceiro, Hermes. Não havia muito documentado sobre a vida do antigo gladiador romano Hermes. No entanto, ele recebe elogios generosos de um poeta romano contemporâneo chamado Martial, tanto que Martial até dedicou um poema inteiro para elogiar suas habilidades como gladiador. No poema, cada linha começa com o nome Hermes, e Martial descreve-o como um lutador habilidoso que desfrutava de superioridade esmagadora sobre outros gladiadores. A maioria dos gladiadores escolheu um certo tipo de estilo de luta e treinou duro para dominar as habilidades relevantes. Hermes era bem treinado em usar muitas armas de gladiadores diferentes e não era apenas versado na maioria dos estilos de luta, mas também proeficiente em pelo menos 3 diferentes técnicas de gladiadores, um conhecimento que lhe deu uma enorme vantagem sobre seus oponentes. Quarto e quinto, Priscus e Verus. Estes dois podem ter vencido uma série de lutas como gladiadores competentes em suas carreiras, mas eles são mais conhecidos por sua lendária batalha final em que se enfrentaram. Priscus e Verus lutaram nessa batalha épica no primeiro século depois de Cristo, no famoso Anfiteatro Flaviano. Por acaso, a batalha final também foi o primeiro grande espetáculo na Arena Flaviana, um espetáculo que foi documentado em detalhes pelo poeta Martial. Depois de brigar por horas em um concurso de morder as unhas, os dois guerreiros se submeteram um ao outro ao mesmo tempo. Em respeito pela habilidade e coragem de cada um, eles largaram suas espadas e foram recebidos com a apreciação da multidão. O organizador do evento, o imperador Tito, também ficou comovido com a forma como a batalha foi concluída. Ele concedeu ao par com o Rudes, uma pequena espada de madeira que garantia a liberdade aos gladiadores após a aposentadoria. Sexto, Carpóforos. A era dos gladiadores romanos viu uma série de bestiárii populares, ou seja, gladiadores que lutavam contra animais selvagens.
Esta profissão era notória por sua ridiculamente curta expectativa de vida, mesmo pelos padrões dos gladiadores. Sendo um bestiário célebre, Carpóforos era instintivamente talentoso quando se tratava de lutar contra animais selvagens, e ele era muito mais habilidoso em lutar contra animais na arena do que lutar corpo a corpo com outros gladiadores. Carpóforos costumava enfrentar rotineiramente animais selvagens, como leões, ursos, leopardos e rinocerontes. Ele até lutou na abertura do famoso anfiteatro Flaviano e derrotou ursos, leões e leopardos em uma única batalha. Em outra ocasião, ele matou um rinoceronte bastante feroz com uma única lança. Mas a sua melhor luta e performance preferida do público veio quando ele matou 20 feras diferentes em uma única batalha. Sétimo, Crixus. Um conhecido líder militar durante a Terceira Guerra Servil, Crixus costumava ser um gladiador gaulês que desfrutava de notável sucesso contra adversários muito maiores. Mas ele absolutamente desprezava o líder de sua escola de gladiadores, que era seu dono. Então, quando uma revolta eclodiu na escola de treinamento, Crixus era um voluntário feliz entre os 70 gladiadores que escaparam. Ele então desempenhou um papel fundamental na derrota de um pequeno grupo de soldados enviados para reprimir a sua rebelião. Logo, outros gladiadores fugitivos se juntaram às suas fileiras e formaram um grupo temível. Mas tudo o que Crixus queria era retribuição à sociedade romana de classe alta. E isso levou a uma disputa entre ele e o líder da rebelião, e ele deixou o grupo junto com vários de seus apoiadores com a intenção de destruir o sul da Itália. Mas o destino tinha planos diferentes para Crixus, já que as legiões romanas foram capazes de localizá-lo antes que ele pudesse perpetrar um ataque de surpresa. Ele lutou com todas as suas forças na batalha desesperada que se seguiu, mas acabou morrendo nas mãos de seus inimigos. Oitavo, Marco Atílio. Ele foi um gladiador por escolha própria. Apesar de ser um cidadão romano de nascimento, Atílio escolheu entrar na escola de gladiadores para tentar liquidar as pesadas dívidas contraídas durante a sua vida. Na primeira batalha, ele derrotou Hilarus, um gladiador pertencente a Nero, que já havia vencido 13 vezes seguidas. Em outro combate, Atílio derrotou Raécius Félix, que ganhava 12 batalhas seguidas. Os feitos de Atílio foram narrados em mosaicos e pichações descobertas em 2007. Nono, Flama. Flama é um dos maiores nomes entre os gladiadores romanos antigos. Seu verdadeiro nome não era Flama, que era apenas seu nome de batalha, que significa chama. Mas esse atleta hábil justificava seu nome com seu histórico como um gladiador medonho. Antes de iniciar sua carreira como gladiador, ele era um soldado sírio que foi capturado e lançado na batalha contra um poderoso adversário para enfrentar uma morte rápida. Realmente, seu fim viria dessa maneira, mas não depois de comandar uma dominação inigualável sobre inúmeros oponentes na grande arena do Coliseu. Usando apenas uma pequena espada e um escudo, e uma armadura em apenas metade de seu corpo, ele aterrorizou seus oponentes por cerca de 13 anos em lutas que atraíam um grande número de espectadores. No momento em que ele morreu com a idade de 30 anos, ele havia lutado com um número surpreendente de 34 batalhas, 21 das quais ele ganhou, 9 empates e apenas 4 derrotas. Ele foi premiado com rudes e sua liberdade em 4 ocasiões diferentes, mas a cada vez ele recusou a oferta e continuou a perseguir a sua vida como guerreiro. 10º, Espartacus. Um soldado trácio de nascimento, Espartacus foi capturado pelos romanos e depois vendido como escravo. Seu dono possuía uma escola de gladiadores em Capua, e ele viu a oportunidade de lucrar com as habilidades de Espartacus como gladiador. Mas um verdadeiro soldado valoriza sua liberdade muito mais do que qualquer outra coisa. Logo,
Espartacus ajudou a planejar uma rebelião que terminou com cerca de 70 gladiadores escapando da escola de gladiadores, todos eles bem armados com armas improvisadas. Crixus estava entre os fugitivos e logo se tornou o braço direito de Espartacus. Juntos, eles escaparam pelas encostas no Monte Vesúvio e libertaram muitos outros escravos no caminho, o que aumentou significativamente seus números. Logo, Espartacus havia acumulado uma grande força de combate e tanta habilidade que ele conseguiu derrotar legiões romanas enviadas para capturá-lo em mais de 6 ocasiões diferentes. Em 71 a.C., Marco Licínio chegou a uma força bem treinada de 50 homens para causar estragos entre as forças rebeldes. Espartacus foi incapaz de resistir ao ataque calculado do exército romano e por fim foi morto no sul da Itália, terminando assim a história indiscutivelmente do homem mais famoso e do gladiador mais conhecido da história romana. Se você gostou dessa lista de gladiadores, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. E também deixa nos comentários outras sugestões de vídeos que podemos fazer aqui para o nosso canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.